fazer a oração inicial. Boa noite a todos. Vamos iniciar os nossos estudos de hoje, fazendo a nossa oração, rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, que nos acompanhe, que abra os nossos entendimentos e que nós possamos nos colocar à disposição dos Espíritos superiores para receber-lhes as suas intuições, os seus conselhos. Graças os damos, Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, por esta oportunidade de mais um estudo, e que rogamos, Senhor, ainda, que abençoe os protetores espirituais desta casa, abençoe os nossos protetores espirituais, e permita, Senhor, que os bons espíritos que aqui comparecem possam, Senhor, ser ouvidos, possam, Senhor, estarmos em sintonia com eles, para deles receber os seus conselhos. Aceitamos, Senhor Jesus, a presença de todos e agradecemos a todos aqueles que nos ouvem, rogando também que os abençoe, que abençoe a seus espíritos protetores e que nos disponhamos, Senhor Jesus, ao trabalho e a teu serviço hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Algum recado antes de a gente começar? O leite chega amanhã ou não entregaram hoje? Compartilha. Só da Célia, né? Oi? O recado da Célia, né? Bom, gente, boa noite. Vamos iniciar. Pessoal que está aí, se puder compartilhar, eu estou bloqueado até dia 20 de dezembro. Nossa. Nem na minha página, não posso nem pôr bom dia, mas na página minha pessoal. Nada, não posso compartilhar uma foto, não posso compartilhar um parabéns, uma frase que eu gosto, nada. Até 20 de dezembro, isso. Bloqueado. Vamos lá, a palestra de ontem, alguma coisa? Algum comentário? Mas para você. Não, eu não vou comentar, né? Melhor não, né? Eu não estou falando porque eu estou na sua frente, não, mas eu gostei. E eu acho assim que abriu, né? Fiquei ali pensando no meu cantinho, né? Que eu gosto de sentar ali. E fiquei pensando, né? Poxa vida, eu nunca, quando se for do crucifixo, né? Eu não gosto, nunca gostei de ver Jesus. Pendurado. Nunca, né? Fui educada na igreja católica, embora minha mãe algumas vezes foi ao centro, quando eu era criança. Lá eu me sentia bem. Não sei falar para você o porquê. Agora eu estou entendendo, deve ser coisa de outras vidas, né? Mas eu ia na igreja, eu não entendia. O dia que eu ia com meu marido, eu falei, não adianta você invocar comigo. Eu já não entendia desde criança o porquê do padre, de procissão na igreja, porque, né, muita coisa que eu via ali. Eu olhava para Jesus na cruz e eu não gostava de ver. No outro dia eu discuti com a minha filha, eu falei, quando você me viu usando o crucifixo? Ela falou, agora que você... Eu falei, lá, quando você me viu usando? Ela parou e pensou. Eu falei, quando você me viu usando? Eu falei, era meu isso, sabe? Quando passa aquele filme, que ele é crucificado, eu falo, por que passar de novo? Eu já sei que ele morreu desse jeito, eu não gosto de ver, eu não vejo, eu não assisto, eu me nego. E eu sempre fui assim. Não é agora, né? Porque eu estou frequentando o centro e ontem eu fiquei ali parada pensando, né? Eu nunca gostei de ver. Acho que porque eu estava lá naquela época, então eu não gosto de recordar aquele momento. Acho que é um arrependimento, não sei se é isso. Não, mas eu acho que muito da gente traz já, né? Essa consciência, esse incômodo, né? Da cena, né? Choca ainda muito, né? Ou pelo menos deveria chocar, né? Dói. Eu sempre senti uma dor, né? E ontem eu fiquei pensando, eu falei, eu sempre gostei de imaginar ele fora da cruz. Eu nunca
na cruz. Né? E ontem eu fiquei ali parada, pensando, né? Tudo aquilo. Eu acho que realmente, né? E a sua mãe, Cláudia, que traz ainda mais ainda enraizada essa parte do catolicismo, talvez, essa imagem toda, choca ou não? Ou ela encara dessa maneira também? A minha mãe, ela tá mais, ela é, que nem hoje ela foi pra missa. Eu falei, mãe, né, como a gente, outro dia ela falou, Cláudia, eu preciso perguntar uma coisa para a Alexandre, sobre isso daí, como que a gente, né? Eu falei, mãe, você me ensinou a ser do jeito que eu sou? Não. Eu falei, você me falava, e eu sempre, né, porque o pai sempre deu os problemas dele lá, então a gente ela procurava soluções, né? Eu falei, você me ensinou a ser do jeito que eu sou? Achar que eu não tinha que tomar hóstia para ter Cristo, né? Eu achava que eu não precisava daquilo para ter Ele. Ela falou, não. Eu falei, então, mas como? Porque eu preciso perguntar isso para o Alexandre. Eu falei, mãe, acho que eu sei te responder, porque isso vem de vidas. A gente vai aprendendo, mas como? Se a gente nasce, a gente esqueceu de tudo. Mas o seu espírito não esqueceu. E conforme você vai crescendo, você vai lembrando do que você viveu. A Éfra, eu acho que responde certo. Então ela, eu acho que está um pouquinho mais ainda... meio reticente, ainda tem alguma resistência em relação aos questionamentos. Né? E ontem, a hora que você falou que Cristo, né, já é um espírito que toquei, que eu falei, olha lá, ele é mais evoluído, ele teve... Então, ele já nasceu sabendo tudo que ele tinha que passar, tá vendo? Olha lá, as vidas passadas, lembra que eu te falei aqui no carro? Gente, deixa eu só cortar um minutinho. Tem muita gente que está entrando agora, eu estou vendo que tem gente nova de novo. Toda semana a gente, 5 minutinhos e tal, a gente discute um pouquinho da palestra de ontem. E ontem a palestra foi Quem é Jesus? Então, por isso que nós estamos discutindo isso daqui, né? Continua, Cláudia, desculpa. Então, não imagina isso daí. Então, mas ela sempre aceitou o espiritismo. Tanto é que ela ia, né, a gente frequentava, assim, algumas vezes, e eu como criança eu ia junto, né, tanto na católica como hoje ela foi à missa. Falei, mãe, não tem nada demais. Falei, mãe, minha tia convidou, ela foi, falei, olha, eu fui pro estudo e ela foi. E a gente troca muito, a gente conversa, a gente se dá muito bem. Até ela falar pra você, Cláudia, falar pra ela, de segunda e quinta, a gente faz atendimento fraterno. Ela pegar as dúvidas que ela tem sobre a doutrina, conforme vai passando, se ela não quer falar na hora, ela não vai falar mesmo, ela não vai perguntar. Se ela quiser marcar um dia e tirar essas dúvidas, né? Porque a gente não está aqui para ser jogado uma verdade e a pessoa engolir, e isso é uma verdade absoluta. A gente está aqui para tentar fazer as pessoas pensarem, entenderem, e só assim você aceita. Quando você entende, compreende aquilo, o teu espírito aprendeu. Né? Não é para ser imposto aquilo, sabe? Não é a doutrina imposta. Então era legal somente tirar as dúvidas dela. Eu sou mais assim, eu pergunto, né? Eu fico calada, depois eu pergunto às vezes, né? Não, mas ela não tem WhatsApp, né? Ela não tem. Isso que eu tô falando. Eu preciso perguntar para ele isso. Eu acho, não sei se eu sei te responder. Eu falei, né? Eu sou um grãozinho de areia ali dentro da doutrina. Eu não sei nada. Eu falei pra ela. Eles falam, o que você está querendo saber? E ela no carro indo embora, ela me perguntou. É que ainda ela não digeriu, eu acho, aquele espíritos imortais e espíritos antigos que já somos. Não somos espíritos novos, né? É isso que ela não... De repente, meu espírito é mais velho que o dela é mais novo que o meu, né? Tem tudo isso. Né? Mas eu acho que muito, a minha preocupação, eu falei antes na palestra, e é verdade, assim, eu acho que é muito difícil para a gente ainda digerir a ideia ou entender de que é um ser igual. Né? Sempre foi colocado para a gente que era um ser à parte, né? Que era um ser divino, que era uma coisa à parte da criação, quer dizer, e aí a gente trazer isso, é o que eu falei no começo da palestra mesmo, quando me perguntaram isso, a sensação que eu tenho quando as pessoas perguntam isso para a gente, do Espiritismo, dá a impressão de que nós diminuímos Jesus, de que nós não damos o valor para ele que as outras religiões dão. E a minha opinião hoje, com 50 anos de idade, é o contrário, né? Eu acho que a gente dá um valor muito maior para ele do que é dado. Mas isso é uma percepção de dentro da doutrina, da gente estudar, da gente tentar conhecer. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo, quer dizer, é muito mais valoroso descobrir que ele está nesse patamar e que ele fez e faz tudo isso por esforço, né, por conquista, do que olhar e falar, não, foi criado bonitinho desse jeito, pronto. Sim.
e a gente está seguindo. Mas eu acho que isso é muito enraizado ainda na gente, muitos de nós, né? Assim, essa ideia de, que é o que eu falei mesmo, a sensação que eu tenho é que muitos perguntam no sentido de que nós da doutrina espírita nós desvalorizamos ou não damos o valor devido que deveria dar para Jesus, né? A Cláudia tocou no assunto do crucifixo. A Cássia colocou aqui, ó: crucifixo eu nunca gostei desde criança, mas e um terço? Por exemplo, todo carro que compra, a Sirlene põe um tercinho no retrovisor do carro. A Cássia, a mesma coisa do crucifixo. A Cláudia está falando que ela não gosta, como eu também não. Mas é uma coisa muito particular. Nós já falamos aqui de vela, nós já falamos de santo, nós já falamos de tudo isso. É uma questão de se sentir bem. Não se incomode com isso, né? Se a Silene gosta e sente bem, e isso faz com que ela se sinta segura de repente dentro do carro, é uma maneira, é um amuleto, é uma coisa com que eu me... Se autoafirmar, autoafirmação da pessoa. Como a gente já discutiu, né? Só voltando, que a gente já discutiu outro dia da história da vela, né? Que a gente discutiu bastante. Então é a mesma coisa, quer dizer, muita gente põe a vela lá e sente a necessidade de colocar a vela para fazer uma oração, para quem desencarnou. Gente, é de cada um, eu acho que é uma coisa muito particular. Eu falei ontem, eu dei o exemplo do crucifixo, porque me incomoda muito, né? E eu acho que me incomoda muito a ideia de moleque, que era um colégio católico, essa história de ficar venerando, de olhando aquele Cristo tudo sangrando, tudo arrebentado. E assim, era uma sensação que desde moleque me incomodava, né? Eu nunca gostei. Mas é de cada um. Tem muita gente que usa o crucifixo como uma coisa que faz bem, ou como uma homenagem, ou como um amuleto, ou como não sei, cada um encara de uma vez. Eu só comentei isso ontem na palestra, porque é uma coisa minha, né? Eu não gosto porque me remeteu, quando eu era muito pequeno, a muita coisa ruim, né? Então, é por aí. Então, eu acho que está na hora da gente tirar Jesus do crucifixo, não só da forma física, ou da forma física, não sei, trazer ele para perto, entendeu? Deixar a imagem do crucifixo material, mas lembrar que Jesus é um espírito que está muito próximo, muito amigo, muito querido, não por ele lá em cima no crucifixo e no sentido de adoração, né? A gente tem que ter um sentido de amor e aprendizado com esse irmão mais velho. E porque tem, eu não sei se é muita, sei lá, se eu sou muito, mas eu tenho um Cristo muito perto, assim, um Cristo que eu converso toda hora com ele, sabe? E eu tô pensando, daqui a pouco eu tô chamando ele de cara, mas não sei hoje, sabe? E aí eu falo, nossa, tô falando com Cristo, mas eu não preciso ficar chamando ele, ai, Cristo. Eu posso conversar com ele, como eu converso com... mas por isso, a minha sensação é essa, por isso que é essa imagem de algo muito distante da gente. E o que eu percebi quando as pessoas me questionavam em relação a isso, sempre me dá essa sensação de que, mas então você tanto, que eu já ouvi de algumas pessoas espíritas perguntando se a gente é cristão, se nós... Então assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas ainda têm essa imagem que dentro da doutrina espírita a gente não dá o devido valor ou não dá a devida importância para Jesus, né? Mas isso eu falei ontem na palestra, nós falamos isso um mês atrás aqui no estudo, né? Infelizmente, dentro da doutrina espírita, muita gente trabalha, por incrível que pareça, tentando desvincular Jesus do espiritismo, e sinto muito informar, mas não dá, né? É o que eu falei ontem na palestra. Eu acho que não dá para a gente desvincular a figura do Cristo dentro da doutrina espírita e de todo o trabalho, né? Só que a caixa aí no meu carro tem, meu marido, eu ganhei então colocou, e meu marido é católico, ele leva o carro, vez ele, põe a fitinha, agora eu não vou brigar com ele por conta disso. Mas eu acho que um respeitando o espaço do outro, né? Cada um tem o seu. Eu estava deitado. E mesmo nós... Juro que eu dei um pulo, ele me chamou para e mesmo nós, respeito o outro, né? E mesmo nós conseguimos respeitar os outros que são longe de nós, né? Porque aí o marido, a esposa, se acaba entrando num consenso. Mas eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Nós também discutimos isso um tempo atrás aqui, com as críticas que a gente faz às outras crenças, né? As outras certezas das outras pessoas.
para outras pessoas aquilo ali não é só um amuleto, aquilo ali representa um objeto de fé dele, né? O santo que ele tem dentro de casa, a santinha que passa de casa em casa, nós precisamos entender que isso ainda é necessário e é o que a pessoa deposita a fé dela naquela imagem, naquele que para nós pode ser um amuleto, mas então é importante a gente entender que ainda isso é necessário, né? Mais alguma coisa? Madalena, o Edmilson fez um comentário muito bacana que eu passei falando de Jesus. Acho que ele está falando da doutrina espírita, né? Falando de Jesus não como homem, sim como ser supremo, as outras crenças, eu acredito, né? Vamos lá. O Gervásio, ontem eu vi que você também estava sentindo falta. Oi? Às vezes é supremo a outras pessoas, nós terrenos aqui. Não, por isso, né? Gente, assim, isso ficou, espero que isso tenha ficado claro ontem no bate-papo, quer dizer, nós temos noção clara da distância moral que nós estamos dele, mas quando eu falo que nós precisamos tratá-lo, nós tratamos como irmão, é a certeza de que não tem privilégio, de que não tem nada que venha de graça. Quer dizer, se nós somos todos criados iguais, alguma coisa aconteceu por mérito dele para ele estar nesse patamar. Eu vejo exatamente aquele abraço. É nesse sentido que a gente precisa, né? Esse abraço, assim, ó. Como uma mãe cuida de um filho recém-nascido, existe ela tem que cuidar, porque ele não consegue. Eu vejo Cristo muito assim, cuidando, tentando, perto, protegendo. Não sei. Hoje eu escrevi para você vê como que eu faço a minha oração, né? Como que eu imagino Cristo, não é daquele jeito lá. Com uma pessoa para quem eu estou oferecendo, né? Então eu nunca vi daquela forma. E desde criança eu me questionava, então acho que já é coisa que eu carrego, não sei explicar. A gente podia começar a fazer imagem dele sorrindo já, né? Mas já tem bastante. Tirar aquela tristeza do... Já tem bastante, gente. A gente já está. Mas acho que a tristeza dele, como foi falado ontem na palestra, não é pela morte propriamente dita que ele foi submetida aos açoites. Sim. É o sofrimento moral de ver a nossa pequenez. Ignorância ainda, né? Nossa, E nos incomoda de ver a tristeza dele, porque nós o pregamos. Talvez seja isso que nos incomoda tanto, né? Vê-lo na cruz, vê-lo triste. Ele nunca foi triste, né? Jesus nunca foi triste. Posso dizer que ele era concentrado, que ele fazia reflexões, que fazia prece, mas triste, não. Mesmo porque nós estamos falando do espírito extremamente elevado e que chegou à felicidade. Se ele chegou à felicidade, não existia tristeza, né? Essa tristeza é da palestra que eu comentei ontem. Com certeza é o sentido de, olha, meu irmão não está conseguindo fazer, né? Que é o nosso, né? Quando nós nos sentimos assim, quando a gente vê que o outro está falhando, né? O exemplo do filho que você viu. Eu acho que é exatamente isso. E de amigo mesmo, né? Eu acho que assim, a sensação é essa. Você está vendo um amigo falhar e você está tentando e não consegue ajudar. Pô, eu podia fazer mais, eu tentei e não está dando. É nesse sentido, né? Então vamos lá? Gente, então nós conseguimos semana passada parar, né? Lei natural. Nós fizemos em 3 semanas, no fim. Era 2, né? E nós vamos entrar, parte 3ª, capítulo 1. Pergunta, nós vamos tentar das 647 a 652. Quem está com o livro aí vai perceber que o capítulo 1 tem a divisão da lei natural ainda, e essas outras questões, só que nessa eram só 2, né? 647 e 648. Então a gente emendou o capítulo 2, a primeira parte, que é a finalidade da adoração. Lembrando que depois nós vamos entrar nas divisões, né, das leis naturais. Então nós já vamos começar a conversar. Então a ideia é tentar cobrir hoje das 647 a 652. E acredito que a gente deva conseguir, né? 647. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus?
Certamente essa máxima encerra todos os deveres do homem entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois do contrário podem negligenciá-la como já o fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida, e essa máxima se refere apenas a um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. E aí, vamos comentar? Eu acho importantíssimo esse último ponto. Para mim é uma discussão que eu tenho muito com alguns amigos. Mas vamos lá? Comentários. Porque o amor, né, como uma regra máxima para todos nós, aí Jesus especificou a Deus e ao próximo, né? Ele deu uma especificada, porque era como a gente deve aplicar essa lei de amor, né? Porque o amor é um sentimento que se expande, ele não escolhe, né? Quando nós estivermos na mesma situação que Jesus, ou chegando próximo a Jesus, esse amor para nós vai ser tão natural que a gente não vai ter escolha, mas hoje ele precisou especificar, né? E aí essa lei natural, ela está em todas as circunstâncias da vida, desde, né, antes do nosso nascimento, rege o nosso nascimento, rege nossa vida e a nossa morte, né? Ou seja, o nosso desencarne, né? Em tudo isso está a lei natural, que rege nossas vidas e a vida dos animais e a vida dos vegetais, né? Então tudo está dentro da lei divina, né? Essas relações interplanetárias, como é que os planetas se movem e não se chocam, né? Isso tudo está dentro dessa lei, o que é chamada lei naturais. E aí essa máxima aí, ele fala de um aspecto, né? Que quando eu aprender a amar a Deus e ao próximo, eu vou enxergar em toda a natureza, em tudo que me envolve, no ar que eu respiro, nas plantas, nos animais, a presença das leis naturais divinas, né? Eu aprendo a respeitar cada etapa de vida e a ajudar a essas etapas para que elas possam se desenvolver naturalmente. Não impeça mais o desenvolvimento. E o importante a gente entender, ele está falando aqui, ele faz a pergunta porque depois ele vai dissertar sobre todas as leis naturais, né? E antes nós vamos pegar todas. O que ele está perguntando é que poderia parar nisso, né? Se vocês cumprissem esses preceitos, estaria resolvido o problema. Mas nós sabemos que vocês não vão conseguir. Então nós vamos esmiuçar, nós vamos deixar as coisas mais simples para vocês. Nós vamos dividir nas 10 leis, para que aí vocês consigam ir burilando e entendendo de uma forma mais fácil. E essas últimas duas é o que eu falo que é uma conversa constante com quem se diz não acreditar. Os homens necessitam de regras precisas. Por quê? Porque senão fica vago e eu dou a interpretação que eu quero. Hoje, nós ainda fazemos isso, né? Nós discutimos isso durante esses últimos bate-papo que nós temos, quer dizer, eu pego o que me é interessante e transformo de acordo com o que a minha religião, o meu interesse diz ser mais interessante, quer dizer, então é isso que ele está falando para nós. Os homens necessitam de regras precisas. Por quê? Porque nós somos tão infantis ainda que precisa falar, esse copo é de plástico mesmo, ponto. Porque senão eu vou duvidar, eu vou falar que ele pode ser que seja de plástico misturado com outro produto, que não é só plástico. Que é esse que eu falei para vocês, que eu acho fantástico. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Que é o que nós discutimos, lembra? Nós conversamos e ainda defendemos as outras religiões, as outras crenças, quando nós discutimos os falsos profetas, ou de que o mal feito, o bem chegaria a ser utilizado do que estava sendo feito para que se chegasse ao bem. Quer dizer, mas eu interpreto da forma que me é conveniente, né? Eu pego a determinada situação, a determinada frase de dentro da Bíblia, do Evangelho, não sei o que, e uso isso de acordo com o que me é conveniente. E é isso que ele fala, quer dizer. E a preocupação maior aqui era assim,
se fizesse, se cumprisse amor ao próximo e amor a Deus, estava resolvido? Claro, estava totalmente resolvido. Não precisaria de mais nenhuma. Mas nós conseguimos? Não. E aí os Espíritos respondem exatamente isso. Ó, da toda a máxima encerraria todos os deveres, mas vocês não conseguem, ainda não. Então vamos facilitar para vocês, nós vamos deixar a coisa um pouco mais simples para vocês tentarem fazer a coisa correta. Às vezes eu acho que não facilita coisa nenhuma, né? Porque você começa a entender tanta coisa que só complica a vida da gente, quanto aquilo que devemos fazer. Mas é que nós não queremos, né? Nós somos tão criança ainda que nós não queremos, né? Mas é exatamente por isso, né? Então eles vão secando. É tão simples, né? Porque aí agora vai falar sobre tantas outras coisas, né? Se podia parar nisso, né? Se podia parar no amor. Se nós tivéssemos essa capacidade, para nisso daí, resolvido o problema, né? Mas é porque só o amor acaba ficando muito bom, né? Que aí eu interpreto da maneira que eu quero, né? Eu amo quem eu quero, eu amo da maneira que eu quero, quero ser amado da maneira que eu quero ser amado. Exato. Né? Não adianta só amar, né? O Cássio falou, na verdade, ainda temos que ser informados e guiados e cobrados. Por quanto tempo ainda? Hoje já falei da pressa que tem. Com isso, né? O Cássio está com pressa, hoje depois no grupo. Você né? está pronto para ser missionário. Ô Cássio, vem buscar a gente depois, hein? Vai melhorando. O Edmilson também está ajudando, está comentando também uma coisa que nós conversamos semana passada. Chegará um tempo que não terá mais as leis humanas, e sim a natural, só a natural. O caminho é esse, Edmilson, mas mesmo nessa lei humana, né, o que nós precisamos interpretar é que mesmo nas leis divinas, nós vamos discutir a partir da semana que vem provavelmente, nós vamos perceber exatamente isso, quer dizer, porque ainda tem muita interpretação, isso que a Alice falou, quer dizer, mesmo esmiuçando, deixando a coisa mais aberta ou com mais informação, nós ainda patinamos, né? Nós ainda interpretamos do jeito que me é conveniente, do jeito que eu acho que é melhor eu falar, é melhor interpretar. Mas é esse o caminho, né? Eles que falaram. Aí Kardec pergunta aos espíritos, né, que ele divide a lei natural em 10 partes, e que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade? Deixa eu fazer uma pergunta besta. Pode ser besta. Não, besta não. Essas leis que se dividiram aqui, os espíritos que deram essa divisão ou foi Kardec? Na pergunta, aí a questão eu quero saber se os Kardec deu essa divisão. Kardec deu essa divisão. Kardec deu essa divisão. E os espíritos vão responder sobre isso. Mas os espíritos falaram, eu não lembro, em outras perguntas, que existia a lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, distribuição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Eu sei que existe, cada um e o porquê. Mas eu quero saber que quem definiu foi Kardec ou os espíritos, no livro dos espíritos, eu não lembro. Quem estruturou ele. Quem estruturou foi Kardec. Quem estruturou foi ele. E aí dentro dele depois eles vão esmiuçar. Tanto que nós estamos falando agora. Tanto que agora a resposta, ele vai falar uma coisa que nós já discutimos há muito tempo. Quem definiu esses nomes, esses 10 foi Kardec. Quem organizou foi ele. Foi Kardec. E aí depois eu vou destrinchando uma que nós vamos discutir. Aí os espíritos vão falar sobre cada uma. Por exemplo, eu na minha... as perguntas de Kardec. Eu digo assim... Porque você, eu me organizei dessa forma. O que você acha disso? Dá pra gente trabalhar desse jeito com os 10? Por exemplo, a lei da destruição, por exemplo. Se eu não sei... Então, foi Kardec. Não foi os espíritos falaram, faltou uma lei aí que você... Falta a lei da destruição. Não, foi Kardec. Vamos lá? Né? Mas ele vai falar daqui, ó. E a resposta aqui, ó, que vai ficar mais compreensível, né? Então, eu vou ler a pergunta de novo. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, juntos, justiça, amor e caridade? Resposta dos espíritos. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes
é a de Moisés. Tá? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação, que dependem sempre do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Na verdade, vem de Moisés, então seria dos 10 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos, lembra sempre? Transformando Nós conversamos isso há um tempão no estudo, inclusive. Por isso que eu perguntei sobre Nós pegamos as 10 e ele foi pegando cada tópico e tentando entender, e depois ele foi perguntando para os espíritos como que aquilo ali a gente poderia exemplificar. Porque você vê, se pegar adoração é amar a Deus acima de Então, todo do trabalho é, né? Do Exatamente. trabalhar de respeitar o sábado. Sim, então, ó, de conservação. Isso. Então ele pegou, ele estruturou em cima do que são as 10 leis. Por isso que é importante, uma vez nós falamos aqui, e falou, não, eu dou importância. Que eu comentei que muito espírita não dá a menor importância para o Antigo Testamento, ou ignora completamente essa parte. E fica claro, não, e a codificação em Jesus deixa claro que teve a sua importância tanto quanto as outras que aconteceram. Né? Quer dizer, então assim, nós precisamos tomar muito cuidado com os modismos, né, com as coisas que aparentemente me é conveniente ou é legal. Ué, não é legal. Nós estamos falando, por exemplo, nas leis naturais, e ele usou os 10 mandamentos de Moisés. Quer dizer, então, olha o tamanho da importância que tem os 10 mandamentos, que nem nós discutimos isso aqui outro dia. Se tinha característica divina ou não, lembra? Sim, lembra que a gente discutiu muito sobre isso? Quer dizer, então, é tão importante que ele vem, e aí ele faz o quê? Ele pega os 10 mandamentos... Da primeira revelação, aí vai... Não, e ele pega os 10 mandamentos e transforma nessas leis que são... Por isso que eu falo que é mais fácil, quer dizer, que são mais próximas do meu entendimento do que o não matarás, simplesmente. Né? Que é a lei da sociedade, por exemplo. Isso, ou amar a Deus sobre todas as coisas, que é o da adoração. Aí ele vai explicar o porquê dessa adoração, o que é esse amar a Deus sobre todas as coisas, que é a pergunta que você sempre usa o exemplo do gato, que ele te fez e te colocou numa sinuca de bico. Você ama a Deus acima de qualquer coisa? Claro que não. Eu amo mais você, que é minha mãe, do que Deus. Ué. Foi para mim com 6 anos. Mas hoje, para qualquer um que você perguntar, com raríssimas exceções, você vai ouvir o quê? Não, eu amo mais minha mãe, eu amo mais meu filho. Por quê? Porque está aqui. É o que eu sinto. Eu pego. Esse daqui é o meu sentimento real, é o palpável. Na nossa oração ele falava, eu vou fazer oração, mas eu não amo Deus. Então, mas por isso, e aí ele vem, por isso que é bacana. Aí essa é a grande diferença. Ele falou, você ama? Eu fiquei, Então, mas por isso. E aí ele vem pegar a lei da adoração. Nós vamos entender na lei da adoração que é muito mais profundo do que simplesmente ficar repetindo o amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu dar uma dica, assim, também não é boba não, e é muito interessante. O seriado Madalena, ele é muito histórico. Ele tem coisa ali que explica tanto a mesma doutrina, né? Mas porque eles eram bem da época, e é bem histórico sobre Moisés, né? Sobre as leis mosaicas, as leis de Moisés e como era. E então tem coisa ali que você entende muito. Então eu indico que nunca não assistiu, assista Maria Madalena. Muito bom. Mas então, beleza, gente, para quem está aí assistindo, nós acabamos conversando, discutindo em cima disso, mas aí a pergunta da Ana foi essa, e depois fica fácil para a gente entender depois da resposta dos espíritos, né? Eu peguei os 10 mandamentos e transformei nas 10 leis naturais para a gente ficar mais fácil para a gente entender. E o mais importante da resposta, né, que alguns palestrantes, inclusive aqui a gente já pôde presenciar, quer dizer, é a mesma história, né? Lá da primeira, da 647. Se eu parasse no amar a Deus e ao próximo, estava resolvido? Estava. Claro que estava. Só que vocês não conseguem, beleza?
Aí então agora eu vou dar 10 leis para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Porque os 10 mandamentos de Moisés vocês não entenderam. Então agora eu vou aumentar a abrangência do negócio, eu vou tentar exemplificar de uma forma que vocês consigam entender. Tá bom? Tá bom. E aí eles fazem a última, justiça, amor e caridade. Que ele falou o quê? Não precisava das outras 9. Se vocês fizessem a última, a 10ª, não precisava das outras 9. Mas espera aí, vamos aprender as 9 e a 10ª, que aí fica mais fácil para vocês praticarem a 10ª. Eles respondem de novo, quer dizer, a última lei é a mais importante, é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. E aí Kardec tem o cuidado tão grande, é tão perfeito, que primeiro ele discorre sobre as 9 para chegar na 10ª, porque se ele tivesse falado que a primeira, justiça, amor e caridade, resolvia todas as outras, nós não íamos ler as outras 9, né? Nós não lemos introdução de livro, né? Se você ler só né? a introdução Então, lá do livro dos Espíritos ou do Evangelho, já está tudo explicado. Mas aqui. Alice, eu vou confessar uma coisa. Aliás, Que há um tempo determinado atrás nós fomos iniciar um estudo dos livros dos Espíritos e a pergunta do dirigente foi se era importante a gente começar pela introdução ou se a gente podia ir para a pergunta número 1. Ah, é? E o consenso, qual foi? Na minha vontade foi embora, mas eu não fui. Mas, gente, é o que eu falo para você, mas é o resumo do livro inteiro, assim. É o resumo da doutrina. É da doutrina, é da história. É da história da doutrina. Como que ele chegou? Os pensadores, os filósofos, todos que participaram. Sim. Qual foi a contribuição A ligação dele deles, para né? A ligação o deles. crescimento da humanidade? Então, E como? para a vinda de Jesus, né? E o como foi, o porquê do livro dos Espíritos, como foi feito, qual foi o objetivo, qual era a intenção, quer dizer. Mas, gente, isso não precisa pensar no livro dos Espíritos, nós estamos falando de uma obra basilar, mas isso para qualquer coisa, né? Gente, como é que eu vou ler alguma coisa? Eu não vou ler a introdução. Nós estamos falando de uma coisa muito importante que é o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, mas assim, para qualquer outra coisa que nós vamos estudar, é inadmissível você pular, né? E aí, não, mas aí eu estou fazendo esse comentário para chegar nisso, quer dizer, se eles tivessem dito, a justiça, amor e caridade é mais importante, provavelmente nós não teríamos lido as outras 9. Nós vamos lá na justiça, amor e caridade, porque das outras 9, já que ele falou que a última é o que resolve o problema, então vamos lá na 10ª. Isso quase nós não fazemos, né? E acho interessante que ele, olha só o que vocês pensam, pode seguir-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, né? Fechado. Como não o tem os demais sistemas de classificação. Então ele relembra que existem outros sistemas de classificação que depende sempre do ponto de vista de quem vai considerar o assunto. Ou seja, não interessa, né? Como é que você vai chegar, qual o nome que você dá para o negócio. O que interessa é que a gente siga. É a mesma história de Jesus que a gente tem falado, né? Eu ponho a cruz, eu ando com o crucifixo no pescoço, eu ponho lá o crucifixo no carro, eu ponho na porta da minha casa. Mas e ele? Está no meu dia a dia? Nos meus atos? No meu coração? Mas é a frase que me chama muita atenção e marcou muito de Emmanuel, que muita gente questiona, então, mas que assim, isso me chama muita atenção. Olha, não é personalidade, né, a ser adorada, a verdade é ser vivida, quer dizer, se a gente realmente entender isso, é o que eu falei ontem na palestra, fica muito mais fácil de fazer, porque se nós entendemos lá da 625, que ele é o modelo, e aí nós ligarmos, fizer o link com esse comentário do Emmanuel, de que ele não é uma personalidade e é uma verdade a ser vivida, cai no que você falou agora. Quer dizer, tá bom, eu adoro, eu vou na missa, ou eu venho no centro, eu vou na palestra, eu uso o crucifixo, eu tenho pendurado no carro como amuleto, eu tenho pendurado na minha casa, eu tenho no crucifixo na empresa, eu tenho em cima da minha mesa, eu tenho em cima da minha cama. E aí? Qual é o significado disso verdadeiro, né? Qual é o objetivo de você estar carregando isso? Né? Qual que é o objetivo de estar... Que tem outra fase de Facebook, né? Dessas frases prontas assim. Tem muita gente falando de Jesus, né? Está na hora de começar a fazer o que ele falou. Né? Porque falar é fácil. Né? Não tem essa frase? Eu viro e mexo, eu vejo no Facebook lá.
tem muita gente falando de Jesus, né? Está na hora da gente começar a fazer o que ele falou, que é nesse sentido mesmo, né? As mãos que fazem são muito mais úteis do que as bocas que rezam. Aí é a Madre Teresa. Aí nós já pegamos Outra fonte. Outro show, mas é exatamente isso. É outra gente. fonte. Mas que é o mesmo, ideal. É a finalidade, não é? É o mesmo ideal, é o mesmo exemplo, né? Quer dizer, faz, né? Que eu vou fazer o comentário de novo. Ontem eu acabei esquecendo, né? Vim com a camiseta do Fraternidade para falar do trabalho do Wagner e acabei esquecendo. Que é o comentário desse sentido. Várias pessoas, e nós vivenciamos isso há 2 anos atrás, né? Em São Carlos, que o Rossando foi perguntado num pinga-fogo e o pessoal do Fraternidade estava lá também, e a pergunta foi essa: nossa, mas por que na África, se aqui no Brasil tem tanta miséria? E o Rossando deu uma respirada, falou: vocês querem que eu responda ou é melhor não? Eu respondo o que eu penso ou respondo politicamente correto? Não, é para você responder o que você acha. Falou: gente, é muito simples. Levanta e vai fazer. Simples assim. O Wagner resolveu fazer na África. Ele resolveu. E não que ele não faça no Brasil, né? Que a gente esquece. O maior trabalho contra a microcefalia e assistência é do Fraternidade. Lá está fazendo toda a assistência na fronteira. O maior trabalho que tem é da Fraternidade. E o trabalho fantástico que eles têm nos núcleos na África. E o que o Rossandro falou foi exatamente isso. Foi: gente, não se incomoda que ele está fazendo na África. Levanta você e faz no orfanato da sua cidade. Faz no asilo da sua cidade, na PAI da sua cidade, nos seus vizinhos, no seu bairro. Faz um mutirão para limpar o bairro. Pronto. Não precisa se incomodar se o Wagner ou a Fraternidade está fazendo na África. Levanta e faça. Engraçado que eu ouvi essa pergunta também esses dias, né? A gente foi lá na reunião lá em Brasília e eles trouxeram 120 famílias do Paraguai, né? Até saiu uma notícia no jornal e tal. Eles, vários centros de Goiânia adotaram essas famílias, vieram num avião, aí juntou a família e eles pagaram um aluguel por 3 meses, né? Encaixou a pessoa no emprego e 3 meses para ele estruturar a vida e seguir a vida sozinho, né? E aí a pessoa virou para mim e perguntou assim: por que não faz aqui no Brasil? Tem tanta necessidade? Eu falei assim: os necessitados do Brasil, em sua grande maioria, estão lá perdidos no vício. Eles não estão querendo trabalhar, manter sua família. Os venezuelanos que chegaram eram pessoas formadas, são dentistas, engenheiro elétrico, que estavam lá passando necessidade com a família e passando fome. Eles estão dispostos a aceitar qualquer tipo de trabalho. Então, assim, e o Wagner deu, depois, quando a gente conheceu pessoalmente, e o Rossandro, antes da gente conversar com o Wagner, o comentário foi exatamente esse: gente, nós estamos falando, claro que no Brasil ainda nós temos necessidades muitas, só que nós estamos falando de extremos que nós não conhecemos. Aqui, na pior das hipóteses, ainda nós temos o SUS, nós temos o Bolsa Família, o Viva Leite, o Viva não sei o que, todas as... mas é uma porcaria e tal. Tudo bem, mas é uma porcaria porque aí existe. É ruim, mas tem. Lá nós estamos falando de uma coisa que não tem absolutamente nada. O exemplo que ele deu, que nos chocou e ele mostrou pra gente depois, falou: a proteína que a criança come é quando ele fica esperando embaixo da árvore, quando cai o bigato. Essa é a proteína que ele... Isso não é exagero. A bolacha deles é a água com terra e espera secar. Com terra, espera e come. Na hora que seca, eles comem. Então nós estamos falando de extremos. Então o trabalho do Fraternidade é em extremo. E outra, a Ana fez esse comentário há alguns dias, inclusive antes da gente encontrar o Wagner lá no sábado. Essa é o discurso, né, de quem quer se defender por não fazer. Como eu não faço, então é melhor eu fazer uma crítica, porque aí eu também me coloco no mesmo nível, né? Eu critico o que está fazendo, não faço, então nós ficamos no mesmo patamar, né? Não é falando, tem imenso sabor, me comovo com os moradores de rua. Eu sei que é um problema as drogas, eu sei que é uma expiação, eu sei que é triste, mas assim, a gente que vai para a rua levar cobertor, como a gente faz, levar comida, enfim...
eles falam pra gente, comida não nos falta. Eu como. Se for na igreja eu como, se for bater Então, se eu bater na porta em casa. Entendeu? A comida não me falta. Eu não quero... Mas é isso que as pessoas a casa não de Maria entendem. tinha Esse vagas. extremo. Tinha vagas. Eles não querem sair para ir para De casa de Maria. não é de comer, literalmente. É que a gente fala não ter o que Só que comer. lá não tem o que comer, não tem o que comer, não tem o que Literalmente. beber. E quando a gente fala no Brasil, por isso que eu falo que as pessoas não têm essa percepção. Quando a gente fala que a pessoa não tem o que comer, nós imaginamos o mendigo que bate na porta da nossa casa. Lá ele não tem onde bater. Lá ele não tem onde bater. Ninguém tem o que comer. Aqui, Não é o rico tem e o outro não tem. Aqui, dependendo do que você der para a pessoa comer, ela não gosta. Ela joga fora. Ela joga fora. Mas porque eu tenho. Porque O que as eu posso pessoas não. escolher. O que as pessoas não entendem da miséria. Agora lá não, eu como bicho, eu como terra, eu como... minha mãe e meu pai morreram de AIDS, quem cuida de mim é um menino de 10 anos, que também 3, tem AIDS. entendeu? Assim, é outro mundo. E tem uma outra coisa que o Rossandro falou, não sei se foi o Rossandro ou se foi o próprio Wagner. Jesus disse que teria fronteira? Então, isso que eu imagino. Jesus disse Não que a deixou. fraternidade teria fronteira? Só porque eles moram lá, eu tenho que ter receio, restrições? A Valéria fez um comentário, só aproveitar a sua deixa. São nossos irmãos, não importa a sua nacionalidade. Fome, miséria, a dor não tem nacionalidade. Perfeito, Valéria. É isso. Exatamente. Mas o Wagner falou, Vem cá. Jesus disse que tinha fronteira. Quando começou a vir os venezuelanos, na escola uma pessoa falou, eu acho que tinha que fechar a fronteira. Eu falei, eu não estou ouvindo isso. Porque quem criou o país, separação, foi o ser humano. Deus não criou isso. Eu pensei, né? Mas eu calei minha boca e falei, não vou entrar em discussão. Gente, não tem, nós somos, não tem que ter nacionalidade, cor de pele. Gente, imagina você ter que sair daqui e deixar tudo. Sair com a roupa no corpo, que é o que está acontecendo, né? Como comentei, né, daquele pessoal. É uma família ajudando a outra, eles formam correntes e vão, né? Até eu tenho um contato daquele senhor, eles vão ajudando. Quando tiver coisa para doar, não souber para quem, eu sei para quem. Porque eles vão, vêm as famílias, eles vão, instalou aquela família, aquela ajuda a outra e ajuda a outra e eles vão formando uma corrente. Imagina você ter que largar tudo para trás. Quem que quer isso? Ninguém quer. Mas é fácil você de sua casa falar isso. Então, mas Cláudia, agora falar de fechar a fronteira, mas a o gente extremo, vai fechar os olhos para outra pessoa só porque é de outro país. Eu só toquei nesse exemplo do a gente enxergar. Pra gente conseguir enxergar. Por isso que eu falo, eu só toquei nesse assunto para a gente voltar na 647. Se a gente entendesse de verdade o que é isso, nós não perderíamos tempo discutindo nada desse tipo. Porque não me interessa. E assim, eu só usei o exemplo do Fraternidade, como tem vários outros trabalhos maravilhosos. Mas assim, eu usei o do Fraternidade porque a gente conheceu, se interessou, o Wagner vai estar aqui com a gente ano que vem. Fora tudo isso, é uma pessoa fantástica, fora do padrão, e só pode ser, né? Para desenvolver um trabalho desse tipo, tem que ser, né? É de que as pessoas ainda não têm noção da miséria. É isso que eu falo. A miséria que nós estamos acostumados no Brasil, passar fome no Brasil, é esse exemplo que nós demos. Eu passo fome, nós achamos que quem passa fome é quem está na rua pedindo. Esse não passa fome. Esse passa na casa da Maria Alice, se tiver frango, ele não come frango, ele vai na Sassu, ele come carne, ele vai na outra e come... Não, nós estamos falando de uma população que ninguém tem aonde bater. De que a água é quando chove e forma poça. De que a proteína é literalmente do bigato que cai da fruta podre. Então assim, é isso que eu acho que as pessoas não têm, essa visão de que nós estamos falando de extrema necessidade. Mas no Brasil nós temos muita gente para ajudar no Brasil. Claro que nós temos, gente, não é isso. Agora, em vez de criticar o trabalho que está sendo feito na África ou no Acre, gente, faz aqui. Aí a resposta do Rossandro. Você está incomodado com o trabalho que o Wagner Moura faz no Fraternidade Sem Fronteiras? Faça em Pederneiras. Cria um grupo de amigo milionário, riquinho, e cria um mecanismo para você ajudar a pai. Vai lá na praça. Não, vai lá na praça. Você está incomodado, né? Vai lá na praça onde está na hora do frio. Vai lá então, servir sopa, né? Se você não quer ir para a África, vai aqui, tá perto. Ou vai passear na África e olha a realidade de perto, né? Sim. Procura passear em outro lugar o site do Sem Fronteira, da Fraternidade onde Sem eles Fronteira, estão? e assista aos filmes que lá estão,
para conhecer como é Ou o trabalho ou e o que eles estão ou fazendo como no está a Brasil. população. Sim. O que eles estão fazendo no Brasil Mas é também. bem- Ó, porque eles o- estão criticando a África, né? É. Não ajuda a África. Eu acho que assim O Acaso falou assim Sabe? que só critica quem tem dinheiro, que os reis não é não, Acaso. Ó, eu vou fazer só aproveitar o comentário do Edmilson. O comentário do Edmilson de novo, que sempre ajuda a gente. Foi igual numa palestra do Divaldo, ele dizendo que chegou uma pessoa até ele para reclamar que poderia fazer tal coisa na mansão do caminho. Aí, com toda a educação, ele disse: então venha e faça. Daremos apoio a tudo que vierem fazer para ajudar, tudo será muito bem-vindo. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. E a mesma coisa, eu vou fazer um comentário que a gente já discutiu várias vezes aqui, e só para complementar essa história toda do Fraternidade, de outros trabalhos. Eu estou falando de Fraternidade por causa disso, mas tem o Concafras que faz um trabalho fantástico, tem as pastorais que são fantásticas, que fazem um trabalho maravilhoso. Só estou dando esse exemplo porque para mim é um extremo muito grande que a gente viu. É um bom exemplo. Então assim, o comentário a respeito disso é simplesmente: vai lá e faz o que está se propondo, o que está incomodado, e aí eu faço a crítica. E nós vivemos isso, né? Nós podemos falar um pouquinho, nós estamos tão longe disso, mas nós podemos falar um pouquinho, que é o exemplo que eu dou sempre do albergue. Para quem não conhece, acha que é vagabundo, que as pessoas estão lá sem fazer nada, nós precisamos colocar voluntários para entrar no banheiro, para ficar vendo se a pessoa realmente toma banho. Porque o andarilho não quer tomar banho, ele quer entrar lá, comer e voltar para a rua beber. A maioria, não estou falando que são todos, mas essa é a realidade que a gente vive na pele. Nós precisamos colocar uma pessoa, um voluntário dentro do banheiro masculino e uma voluntária dentro do banheiro feminino, para ver se realmente a pessoa toma banho, porque senão eles molham a cabeça e saem. Então é isso que nós estamos falando de extremos, gente. Lá na Aí fala assim: mas eles não precisam de ajuda. Precisam. Claro que precisa, mas nós estamos falando de Mas a gente está falando extremos. de fome. Nós estamos falando de Nós estamos extremos, falando de fome. completamente É extremos. Crianças que morrem de fome, A né? gente está falando de fome mesmo, assim, eles não querem, eles têm visto que precisam ser tratados moralmente, conhecer Cristo, tudo isso. Tentar tirar do vício, ressocializar, arrumar emprego, tudo isso. Se eles quiserem, porque a maioria não querem, né? Agora nós estamos falando de fome, vamos matar a fome. Bom, vamos lá? Bom, então nós falamos tudo isso para a gente conseguir chegar na justiça, amor e caridade, e aí nós demos alguns exemplos. Então nós conseguimos, para quem está acompanhando, a gente tinha falado, divisão da lei natural 647 e 648. E nós vamos entrar então, quem está aí, no capítulo 2, da parte terceira, finalidade da adoração. Então na verdade nós vamos começar a falar e depois nós vamos entrar nas leis. Então ele vai começar a falar de adoração, e aí para quem lembra do comecinho do estudo, foi a hora que nós falamos das leis de Moisés, e ainda alguém, não lembro se foi a Ana ou a Alice, comentou, falou, lá o primeiro, né? Essa é a primeira né? lei. A primeira lei, né? Essa é a Então, primeira lei. e aí a gente comentou que a lei de adoração, então ele vai esmiuçar, porque senão a gente ficaria muito vago o amar a Deus sobre todas as coisas, né? Vamos lá? Pergunta do Kardec, 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele a sua alma. É comentário ou é palestra? Então, essas 4 perguntas, agora parece curtinha, né? São 4 perguntas curtinhas e 4 respostas curtinhas. Isso é tão difícil, foi muito difícil explicar para as crianças o que era adoração sem no sentido material de santo, da imagem, exatamente isso. Entendeu? Tirar a lei da adoração, mas não falar que não é a imagem que eu estou adorando. É olhar para o céu, olhar para uma flor, olhar para as coisas, olhar para o dia, olhar para o sol. Então, mas ó. Você enxerga o ar. Então, mas ó. Exatamente. Mas olha a primeira parte. É a obra dele. Você mas vai olhar a obra dele e aí você adora o autor. a primeira parte da resposta, por isso que a Alice falou que daria palestra. É a elevação do pensamento a Deus. Aí ele já disse que a gente tem que elevar, né? Tem que parar para pensar, né, sobre Deus, me aproximar. Exatamente, para tentar me ligar, para eu tentar chegar, para que isso me toque, para que eu consiga identificar essa presença, né?
E aí o que você falou, só para depois a gente ir para outra parte, a gente precisa... Na verdade, não é que é difícil para as crianças, né? É difícil para a gente, né? Porque esse adorar ainda para nós é o adorar a matéria, né? É o ajoelhar. Porque sempre foi muito Inerte colocado também, para a gente. né? O adorar é inerte, eu parar e ficar ali, mas não ter ação. E a ação, né? Ela é verbo de movimento. É um verbo de movimento. E adoração. Mas porque para nós sempre foi, aí nós vamos trazer toda a nossa bagagem, sempre foi nos dito isso, né? Que bastava eu me ajoelhar. Ajoelha, reza lá 10 Pai Nosso. Qual que era a penitência a hora que você ia lá no Padre Chuvisco? Reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Para quem? Nunca respondeu para mim. Então vai lá. E outra, volta naquela história. Esse adoração para nós ainda, como ainda é para muitas crenças, é no sentido de adorar mesmo, é de ser um ser inatingível, vingativo, bravo ou não, da maneira que é, e a maioria que a gente sempre venderam para a gente a ideia é desse ser que precisa ser bajulado, né? Aí entra no adoração e bajulado, se mistura tudo. Não é isso também. A ideia que venderam para a gente sempre é de que Deus quer ser bajulado, de que Ele quer ser adulado e não adorado, né? E aí a resposta dos Espíritos para nós, para mim, ela responde aí a todas as minhas dúvidas quando eu tive. É a elevação do pensamento a Deus. Quer dizer, então, quando eu paro e tento me aproximar, eu já mudei de patamar. Quando eu fazia catecismo num êxtase tal que eu me aproxime dele. Então, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, mas a resposta é fantástica. É a elevação do pensamento. Quer dizer, então eu tenho que sair do meu padrão normal, do que eu estou fazendo aqui, para tentar me aproximar. Nós vamos conseguir? Moralmente? Mas eu estou tentando me ligar. Eu estou mudando, eu estou saindo daqui, e olha que nós estamos falando de coisa edificante, mas eu estou saindo daqui e estou elevando meu pensamento, eu estou mudando o meu padrão, eu estou me colocando, tentando me ligar ao Criador. Já mudou completamente a minha visão. Mas é tão importante isso na infância, ser falado claramente, se tirar, estava falando para Cláudia, na minha época de catecismo, que foi imposto isso, tem que adorar a Deus, ou temer a Deus, eu não conseguia entender. Quantas vezes eu perguntei, como que eu vou adorar Ele se eu não vejo, né? Eu pensava, como é que eu vou adorar? Quantas dúvidas, né? Então, mas aí o adorar... Não, mas aí o adorar venderam para nós. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai lá e reza 10 Pais de Maria, você faz a oferenda, você faz a oferta do dízimo, você faz não sei o quê. Isso assim, você está adorando Deus. Não, eu era mais assim, né? Mas eu falava assim para a Dona Amiga, mas como que a gente adora? Assim, como é que eu adoro Ele? Adora temendo, rezando, Eu falava, não entendi. Eu falava, não entendo. Mas esse é o princípio, né, do ensinamento, para que a gente pudesse compreender para colocar e Deus chegar no nessa patamar profundidade que nós estamos chegando agora, né? Então, assim, todas as religiões, aí a gente volta aquelas religiões, o papel das religiões, né? O papel da Igreja Católica foi tal de instituir o cristianismo para toda a humanidade, divulgar. Foi grande o trabalho deles e de Paulo, que a gente não pode esquecer que se Paulo não fizesse todas aquelas viagens, né? Então, na verdade, foi um princípio para que nós, ainda espíritos infantis, pudéssemos chegar a agora compreender a verdadeira adoração do que se trata. Sim. Porque se a gente não tivesse, né, esse princípio, ficaria mais difícil. Mais difícil ainda. Compreender essa elevação de pensamento. E o inverso também é verdadeiro, né? Se tivessem passado no começo desse cristianismo essa ideia, provavelmente nós não teríamos chegado hoje a conseguir interpretar dessa maneira. Porque nós ainda éramos, se nós ainda somos imaturos, é aquilo que nós falamos ontem na palestra. Você imagina há 2000 anos atrás. Então a necessidade era ainda. Por isso que a gente sempre discute. A gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente sempre fala isso nos estudos. Quando a gente critica ou quando a gente vira o comentário para outra crença, para outra religião,
de que de repente isso ainda se faz necessário. Ainda é o meu ponto, né, de entendimento. Eu até aqui eu consigo ir. E por isso que essa ideia da adoração, a única coisa que me incomoda da adoração, que hoje talvez a gente já consiga entender, é nesse sentido. É de que é difícil você convencer hoje o ser humano de que Deus não precisa da nossa adulação, do nosso bajulamento. Eu não preciso rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. De que se eu tiver de coração aberto e eu conseguir me elevar e falar, eu errei. E aí, me ajuda, porque a coisa está desandando. Eu preciso do padre ou do palestrante espírita, não preciso de nada. E aí é nesse sentido que hoje talvez a gente já tenha condição de entender, quer dizer, de não precisar mais do intermediário, de entender que eu não preciso bajular, de que ele não quer essa bajulação, de que para ele, aquela história, ele não fica bravinho, nem fica malvadinho. É o que eu falei para o Acácio hoje lá, falar, mas será que ele perdeu a paciência? Não, ele não perde a paciência. Nós perdemos a paciência, nós é que somos ainda imperfeitos. Ele tem toda a paciência do mundo. O Edmilson fez adorar a Deus é o trabalho no bem, é isso que eu entendo. Aí a Santa Cristina Gomes, creio que as pessoas vão saber o que é adoração a Deus quando conseguir seguir Deus, quando conseguir sentir Deus em si e em suas vidas. Perfeito, Sandra. É o que a Alice falou. É elevação do pensamento a Deus. E aí é a segunda parte, né? Pela adoração, esse sentimento de tentativa de aproximação do Pai é que aproxima ele do meu espírito, da minha alma. Não é mais do Alexandre, né? Essa é a diferença. Quando eu consigo entender que o cara é o Pai e eu estou mudando aquilo que eu falo sempre, né? Que você comentou e eu acho que é fantástico. A hora que eu mudo o meu padrão para tentar me aproximar, mesmo sabendo que nós estamos a estratosfera de distância, mas eu mudei o meu padrão, eu me coloquei numa situação de que, o cara vai me ouvir agora, né? Eu mudei. Por quê? E isso aí é uma percepção minha. Quer dizer, se eu tiver na minha batida do dia a dia, com as bobagens que eu faço, que eu falo, que eu cometo, não dá, né? Não dá para conversar. Por quê? Porque aí é a mesma coisa que você fala, aquilo que a gente fala, né? Nós estamos falando com o cara que é doutor, com o moleque que está no pré-primário. Não vai dar para conversar. Agora, falar sobre física. Com um moleque que está desenhando, começando a escrever o A. Exatamente. Então essa é a diferença. Então, mas assim, o mais importante, aí a Sandra comentou, que eu acho que é o mais próximo mesmo, é assim, é a hora que eu sinto, né? A hora que eu sinto e tento mudar o meu padrão para me aproximar, eu estou adorando. É isso que eles estão explicando. E é só para a gente, você comentou isso, quer dizer, eu acho que ainda a imagem é da adoração física. É da adoração pela imagem, tanto que nós precisamos criar uma imagem, né? Aí todo mundo acha que ele é Papai Noel. Então, todo mundo criou uma imagem, né? Barba branca. Eu vejo que a gente vai conseguir estar naquele estado de adoração quando eu sentir que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Como Jesus disse, como Francisco de Assis também disse, como tantos outros, né, profetas vieram e sentiram isso. Entendeu? Que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu estou fazendo a vontade do Pai. E eu sinto a presença do Pai em mim. É o Pai que age por mim, né? Paulo veio depois do Pai. É o Pai que age por mim. Sim. Aí eu estou nesse estado de elevação tal, de adoração. Que eu sinto. Que aí eu sinto, é exatamente isso. Quer dizer, quando eu consigo me sentir e me aproximar nesse sentido, embora nós estejamos na distância moral muito grande, mas esse é o sentido da oração. É isso que os Espíritos nos dizem. Quer dizer, para com essa bobagem. Vocês não falaram isso para não ficar chato. Falaram, para com essas bobagens que vocês imaginam, de ficar ajoelhado na frente do altar, que vocês não sabem para quem que vocês estão fazendo, e muda. Se liga a Ele por amor, né? É isso que eu falo, de novo, né? Nós falamos para gente, tudo o que nós rodamos em todos os assuntos, tudo que a gente discute, para a gente chegar na conclusão de que se eu fizer com amor, está resolvido o problema.
E aí eu não preciso ajoelhar, eu não preciso pedir, eu não preciso pagar 10 disso, 10 aqui, parece professor de educação física, né? Paga 10 abdominal, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Não é, professor de educação física usa essa arma. É porque ele faz isso. Eu fazia isso com meus atletas. Ah, reclamava, paga 10. Você tem a arma na mão, você tem. Quando você tem o poder é uma desgraça, gente. Tudo quando você faz isso acreditando que você está sendo perdoado, show de bola. Agora vai fazer isso com a gente que não acredita mais. Mas por isso que mudou o patamar. Aí volta no que a Alice volta no que a Alice falou. Posso rezar 20 Pai Nosso, 20 Maria. Mas nós precisamos disso. Né? Não vai resolver mais o meu problema, porque a minha consciência fala, não, vai lá e se retrata. Sim, mas aí volta. É aquela história. Muitos ainda precisam. Muitos ainda acreditam. Muitos ainda precisam da imagem. Nós falamos isso agora um pouquinho da história. Mas que você falar, é igual a imagem que tem. Precisa dar uma imagem da reza, do mantra, da repetição. Exatamente. De tudo isso. Tem gente que precisa. Não é? Não, gente, mas é isso que eu falo. Mas o que a doutrina espírita nos traz de extremamente grandioso? A racionalidade. E os espíritos vêm nos dizer o quê? Gente, é você com o cara. Se você se colocar à disposição, está resolvido o seu problema. Não preciso do palestrante, do padre, do pastor. É aí, ó. Vai. Agora, nós ainda estamos na base da troca. Nós não fazemos isso porque nós precisamos da imagem. É porque nos falaram que se eu rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, eu estou perdoado. Exatamente. Né? Eu resolvi meu problema cumprindo. Era mais fácil quando era Sim, lógico que é muito mais fácil. É a mesma coisa da história de Jesus, que me incomoda muito quando eu falei da história da cruz ontem. Colocaram ele lá na cruz e ele salvou os meus pecados. Então eu amo ele porque ele salvou os meus pecados. Cara pálida, você está amando por um motivo completamente equivocado. Ele veio aqui te mostrar que tu não é para não fazer essa bobagem que você faz. Ele te mostrou o caminho do certo. Ele não veio resolver problema de ninguém, ele não veio curar problema de ninguém, ele veio ensinar você a não cometer o erro. Buscar o seu caminho. Sim, você resolveu o seu problema, ele veio te dar o caminho, ele veio te mostrar isso que eu falei, as pessoas esquecem, eu sou o caminho e a vida. Tá. Não, mas fica adorando ele salvou. Ele veio e salvou toda a humanidade. Nossa, uma vez eu fiz essa pergunta para o Padre Chuvite, que ele ficou bravo comigo. Até que ano que ele salvou? Aí ele ficou olhando para minha cara como quem diz, eu vou pegar você na hora que sair daqui dentro, porque eu não posso te bater aqui na sala, na hora que eu sair você vai ver. Mas a minha pergunta foi essa, ele salvou nós até que ano que vai? Ele morreu no ano 0. Beleza? Então dali para trás eu sei que ele já salvou. Agora, do 0 até que ano que vai essa salvação dele? É eternidade, nós estamos tranquilos então, nós podemos fazer a bobagem que quiser. Ele fez assim, Tá bom, então depois o senhor responde. E não me respondeu até hoje. Até que ano que vai essa salvação? Ele morreu na cruz para salvar todo mundo, dos pecados. Então, o meu questionamento, até o ano 0, ele livrou todo mundo. E do ano 0, nós estamos em 2019. Minha pergunta era essa, porque ia acabar o ano 2000 e ia acabar o mundo. Minha pergunta para ele foi essa. Ele falou, no ano 2000 vai acabar todo mundo, nós estamos resolvidos até o ano 2000. Então eu posso fazer a bobagem que eu quiser, porque eu estou salvo. E aí ele ficou bravo, mas não respondeu para mim. Vamos lá? Vamos. Jesus sangrou por nós na cruz nossa. Vamos lá? 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou o produto de um ensinamento? Inato, tem que ser inato. Resposta: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. É um sentimento que nasceu, está lá dentro da Por isso gente. que mesmo criança, e não tendo uma outra religião, e não tendo discernimento, aquilo te incomoda e você não sabe por quê. Aquilo não te preenche e você não consegue entender o porquê. Porque é nada. Eu gosto muito de um comentário, que era uma discussão com uma pessoa muito próxima, ateia, de que é o seguinte: você pode, e nós vamos depois falar lá de baixo, né? Você pode querer não acreditar hoje, é um direito seu. Porque o argumento, essa pergunta é um argumento de que muitas pessoas fazem para quem acredita na divindade. Não, mas a divindade, vocês acreditam nessa história, no conto de fadas de Jesus, porque
falaram tanto que convenceram vocês de que isso é uma verdade. É um argumento plausível. E o argumento para mim, que é muito simples, que não vale a pena a gente discutir, por isso do inato, é de que é inato porque eu já vivi essa espiritualidade, eu já vivi a realidade espiritual, gostando ou não, é lei. Nós estamos voltando no que nós discutimos outro dia, que é lei natural. Eu vou nascer e morrer diversas vezes. É inato também porque eu trago essa centelha divina. Porque eu fui criado. É inato porque eu trago uma centelha divina. E fui criado. Eu sei da criação. Eu vim dele. Sim, eu fui criado. Eu vim dele. Eu vim dele. Então eu tenho... sei que tem alguém superior a Por mim. mais ignorante que eu seja, eu sei que aquela centelha divina, ela é... que a minha consciência fala, não, peraí, é uma coisa não... Na verdade é o que eu sou. Ou é eu a minha aceito, essência. tudo bem, como a gente acabou fazendo. Na verdade é a minha essência. Então por isso que eu falo, nós podemos discutir, e nós vamos falar lá de baixo justamente nisso, quer dizer, eu posso questionar e é um direito que eu tenho, livre-arbítrio, eu não acredito, ou eu nego, show de bola. Mas essa... exatamente, a Madalena comentou, mas a certeza é essa. Gente, é inato, porque eu fui criado. Esse sentimento da certeza da adoração, ou esse sentimento que nós temos, é porque eu fui criado pelo Pai. E aí você pode chamar de Pai, de Deus, do que você quiser, de como é, bug do milênio, o que você quiser. Você põe o nome que você quiser. Eu fui criado por sim. O que você quiser. Põe o nome que você achar melhor, que você achar mais simpático. Mas esse é o sentimento inato, porque eu fui criado, né? A essência divina está em mim. Aí você falou da centelha, eu sou a essência divina, né? Exato. Então, simples assim. Acreditando ou não, eu sou, por isso que eles respondem para a gente que é inato. E aí nesse caminhar, nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter outras crenças, nós vamos ter questionamentos. Claro que sim. Mas por quê? Porque nos foi dado, conquistado o livre-arbítrio. Num determinado momento, eu acho melhor não acreditar nisso. Por quê? Porque isso me incomodou num determinado ponto, em alguma situação, que é melhor não querer crer nessa existência. E aí não vou nem entrar naquela discussão que a gente sempre roda a roda, de que, mas aí eu não quero aceitar que existe um ser superior e tal. Não aceite, não é uma obrigatoriedade. O que eu sempre vou discutir é que é inato, porque você é essa essência divina. Alguém criou. E você sabe que foi criado. Pronto. E bem lá no fundo de todo ser humano, ele tem essa crença de que existe alguém superior. Ele pode não chamar Deus, né? Como você disse. Mas ele sabe que existe eu nego com a razão. Mas o meu coração, a minha alma, no momento mais crítico de minha vida, sabe que eu preciso agradecer ou pedir o favor desse Deus ou dessa pessoa que é superior. Sim. Né? Porque eu sei que ele me criou, né? Deus criou tudo que existe, né? E aí ele tirou essa matéria-prima de onde? Dele mesmo. Então eu tenho essa essência divina. Nós somos disso daí. Né? Quando ele falou nós somos deuses, ele não falou brincando e nem usou um termo. Exatamente. Né? Vamos lá? Vamos. Então lá, 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. Isso dá pano para manga, que aí não sei se vai ter algum ateu assistindo, e a discussão é essa. Não, mas eu sou ateu. Tudo bem. O que eles estão discutindo aqui é que não existe um povo que foi criado ateu e se desenvolveu ateu em relação a isso. É isso que eles estão respondendo. E se a gente estudar a história antiga, nós vamos ver que os povos adoravam o sol, a lua, o chuva, o trovão, o bicho, a vaca, né? O índio adorou o trovão, e aí por aí vai, né? Que os egípcios tinham deuses da colheita, deuses da plantação, da fertilidade, disso, daquilo. Então todos os povos tinham crença em algo que lhes era acima. Isso é muito importante, é só para a gente ter essa identificação, e a resposta dos espíritos nesse sentido de não ter povo ateu é justamente esse. Eu não tinha, e aí a justificar, mas nem sempre todos acreditaram no mesmo Deus. Show, mas eu sempre, o que eles dizem aqui é que a humanidade sempre teve a crença em algo
que era acima do que a minha consciência ou do que o material conseguia me mostrar. Então por isso que hoje nós damos risada, mas o trovão era um Deus, porque eu não conhecia o que era fora da minha realidade material, eu transformava em divino, ou se não quiser chamar de divino, sobrenatural, ou algo que não é material, que passou a ser Deus. E aí você pode usar de novo o nome de Deus ou sobrenatural. Eu não entendo o que é o trovão, é Deus. Eu não entendo o que é a chuva, é Deus. Ou é alguma coisa que é acima de nós, simples mortais. Então, por que disso? Volta a pergunta, né? Por que essa imagem do trovão, da chuva, eu transformava em Deus? Porque era alguma coisa acima de mim. Era alguma coisa que eu não tinha o controle. Como eu não tenho o controle, é mais forte que eu. Como é mais forte que eu, é alguma coisa sobrenatural. Porque se eu matava o bicho, né, eu domino a fera, eu tenho poder sobre isso. Sobre a natureza eu não tenho. Então é alguma coisa que está acima. Aí eu preciso me curvar, que é aquela pergunta lá 650. Me curvo diante daquela divindade, desse negócio que eu não consigo entender, de que eu não consigo dominar. O que eu não consigo dominar, me domina. E aí eu transformo em divindade. É nesse sentido. Então, mas aí o importante é o quê? Porque eu tinha o sentimento inato de que tinha alguma coisa superior. Eu não tinha a percepção de que hoje nós temos desse Deus único, desse Criador. Então eu tinha vários segmentos, mas que sempre me levavam a acreditar que era alguma coisa superior e que eu não tinha poder, que tinha poder sobre mim. Então era divindade, era algo acima de mim. Coloca o ateu em perigo para ver quem me chama. 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Nós respondemos a 652 antes, gente, desculpa. Né? Não, mas é nesse sentido. Então é só importante para a gente entender, é essa ideia, né? De que como esse sentimento é nosso, é do Espírito, eu trago porque eu fui criado, eu tenho essa essência divina, eu preciso, alguma coisa me chama, alguma coisa me atrai para essa divindade. E aí eu consigo interpretar da maneira que aquele momento me mostrava, né? É a realidade do que eu tinha naquele momento para conseguir entender, para conseguir interpretar ou tentar justificar o que eu estava entendendo como divino ou fora da nossa realidade. O comentário da Dani eu não vou ler, né? Eu leio, Dani, eu leio, tá? Quando meus filhos eram pequenos e tinham medo do trovão, eu dizia que Papai do Céu estava lavando a casinha dele e estava arrastando os móveis, assim não tinham medo. Legal, é uma boa interpretação. Ainda bem que ele não falava que ele estava no banheiro. É, de fato, né, que esses transtornos da natureza, né, que é realmente para limpar essa casa, queimar os miasmas negativos que nós produzimos, infelizmente, e é preciso que haja essa limpeza. Bacana. Do Acácio é melhor. Meu querido tio Acácio também me ensinou desde muito pequeno: se você escutar um trovão, agradeça a Deus, pois o raio não te matou. Um ótimo, Acácio. Isso é um bom sinal, um agradecimento interessante. É uma visão boa de fazer. Não é? Não caiu o raio em cima da sua cabeça, já está bom tamanho. Gente, nós fizemos tarefa cumprida no horário até as 652. Então, essa semana que vem a gente começa provavelmente já lei de adoração. Não lembro. A próxima é a de trabalho. Trabalho? Lei de trabalho. Não, mas nós vamos entrar em lei de adoração ainda, né? Não está falando. Não, estamos falando da lei de adoração. Estamos falando da lei de adoração, finalidade da adoração. Então, mas nós não entramos em lei de adoração, eu acho, né? Dá uma confirmada. Dá uma confirmada. Deixa eu pegar um. Eu não lembro de cabeça, não.
sempre melhor. Só dar os avisos, então, nós estamos encerrando. É, que eu vou. Não, pode procurar aí que eu vou só dar os Eu avisos. pego o Né? livro? Não, tem ali, rapidinho. Dos Espíritos. Então, nas 649. As ocupações. Não, 652 agora foi. Não, 649 e 652 nós fizemos, né? Isso. Lei Morais. Das leis morais é a da lei divina natural, adoração, da lei do trabalho é a seguinte. Qual a pergunta? 653? Peraí. 653, 57. A lei de adoração já foi. Não, vamos continuar na lei de Lei de adoração. adoração. Vamos continuar na lei de adoração. 653 é a adoração exterior. Ele vai Que falar sobre. vai até 656. Tá, então, Tá? semana que vem nós continuamos em adoração. Tá? Só dar os avisos, então. Para quem estiver aqui na região, fica o convite. Nós temos uma palestra da Célia Diniz lá no Hotel Siena, para quem é daqui de Pederneiras, para quem não é facinho de encontrar na página, nós vamos deixar a localização, o endereço e tudo mais. Então no sábado das 15 às 16, uma palestra com a Célia, e ela vai falar sobre o perdão e Chico Xavier. Aí nós temos um intervalo, voltamos às 4h30 com um bate-papo, tipo no pinga-fogo, que nem nós fizemos ano passado, aberto provavelmente. Nós vamos estar fazendo a transmissão ao vivo, né, tanto da palestra como depois do bate-papo. Nós vamos deixar aberto, nós deixamos aberto para o público presente, e vamos deixar também para quem estiver assistindo durante a transmissão. Dentro do possível, a gente faz que nem aqui. Alguém vai estar acompanhando e tentando passar para a gente lá. Aí das 4h30 da tarde às 6 da tarde é esse bate-papo com a Célia, o Renato e eu. Na verdade, eu e o Renato somos figurantes, nós só ficamos cutucando ela. Tem um recado do Acácio para ela respondendo. Para Alice. Isso aí. E aí, como ela não vai fazer sobre o livro que ela fez o ano passado, os que leram o livro ou têm curiosidade ou quiserem questionar sobre o filme ou sobre a experiência dela, podem fazer a pergunta nesse segundo momento. Tá bom? Obrigada, Dani. Quem puder levar o macarrão, obrigada por ter lembrado. A entrada não é obrigatório, mas quem puder levar o macarrão a gente utiliza na evangelização, na educação infantil e na mocidade. O Cássio falou que não está acreditando que você não vai estar lá, que parece que é boicote contra a pessoa dele. A Cássio não é boicote, meu amigo. Tem reunião. Feio isso, marcar reunião. Com Cafras se aproximando, com Cafras vem aí em fevereiro e a gente tem que se preparar, tem que preparar as aulas, tudo pra... A Cássio, o Renato vem com violão, é o mesmo esquema, senão não paga a passagem dele. Ele faz a música antes, faz um pouquinho no intervalo e depois ele vai com a gente pro bate-papo. Nós vamos fazer o mesmo modelo que nós fizemos o ano passado. Só lembrando, como ela não vai fazer sobre o livro, e eu sei que tem muita gente que lê o livro ou assistiu o filme e tiver, que ela já falou que as perguntas do bate-papo, claro, que pode ser sobre... A gente podia passar a agenda dela na quinta-feira em Araraquara. Quinta-feira ela vai estar no Casa de Fraternidade em Araraquara, vai fazer sobre o livro. Vencendo a Dor da Morte. Nós vamos passar... Sexta-feira, não sei. Sexta-feira ela vai estar na SEAC, na Barra Bonita, também fazendo Vencendo a Dor da Morte. Aqui ela vai fazer sobre o perdão e depois esse bate-papo. E domingo às 9 horas da manhã ela vai estar em Jaú, no Verdade e Luz. Também eu falei que não ia ser, mas ela vai fazer Vencendo a Dor da Morte em Jaú também. Então ela vai estar quinta, sexta e domingo fazendo a palestra Vencendo a Dor da Morte, para quem quiser assistir, puder, em Araraquara, na Casa de Fraternidade. Sexta na Barra Bonita, na SEAC. Domingo no Verdade e Luz em Jaú, às 9 horas da manhã. Os outros dias todos às 8, né? Na quinta e na sexta. E aqui que ela vai estar fazendo essa palestra diferente sobre o perdão, porque ano passado ela fez sobre o livro, e como ela vai ter o bate-papo depois,
ela sugeriu da gente fazer essa palestra e depois, para quem quiser falar sobre o livro, a gente aproveita o... Depois a gente coloca na página se vai ser compartilhado ou não. Não, as transmissões nós vamos compartilhar, tá? Na quinta nós vamos compartilhar, na sexta nós vamos compartilhar e no domingo também nós vamos compartilhar na página. Nós não vamos fazer a transmissão, nós vamos compartilhar direto da página das casas que vão fazer o evento. Tá certo? Então fica o convite, vale a pena, vale muito a pena. Ela é uma graça, se coloca super à disposição. Vale a pena assistir os mesmos temas nos dias diferentes, porque são palestras completamente diferentes. Nós já fomos assistir a mesma palestra, sai diferente. Com o mesmo tema, e ela muda completamente para cada lugar. Aqui nós assistimos um pouquinho, nós assistimos um pouquinho antes a palestra dela, antes dela vir para cá, e claro, o enredo, a essência é a mesma. Mas os exemplos, os comentários são completamente diferentes em um mês de diferença da palestra, né? Que a gente assistiu dela e depois veio para cá. Então, de qualquer maneira, quem quiser conseguir assistir todas elas, vale a pena, mas para quem não conseguir, ela vai fazer Vencendo a Dor na Morte do livro, os 3 dias menos aqui com a gente que ela fez ano passado. Ela está vindo pela primeira vez nas outras casas, então... E assim, eu sei que Araraquara já está lotado, tem muita gente perguntando. Na Barra eu não sei como é que está ainda, mas com certeza vai encher. E a gente espera que aqui também venha muita gente. O lugar é muito agradável. Leite Lete vai estar presente, com iogurte, de graça. Coffee break, vamos lá se confraternizar, né? Muito bom. Isso não vale. Cafezinho, bolachinha, suquinho e iogurte Lete. E a parte depois do bate-papo é muito boa, né? Bicorporeidade, eu preciso aprender. Precisa aprender a fazer. Você faz oração final para a gente encerrar, por favor? Pode ser. Então, já me perguntaram, chegou pessoas um pouquinho atrasadas, claro que pode colocar a aguinha para fluidificar, né? Então vamos colocar a nossa aguinha aí para fluidificar. Vamos continuar nessa ligação, nesse padrão vibratório que estamos, agradecendo a Deus, que é o nosso Pai, pela oportunidade divina da vida, pela oportunidade de mais um dia para podermos nos melhorar, mais um dia de aprendizado, oportunidade desse estudo. A Jesus, nosso Mestre, nosso querido irmão mais velho, nosso exemplo a ser seguido, aos nossos amigos espirituais que estão nesta casa, neste momento, desde o início do dia já, preparando o ambiente para os estudos. Sabemos que muitos irmãos desencarnados aqui vêm para aprender conosco, aos nossos mentores espirituais. Pedimos agora a Jesus, com a sua imagem em nossas mentes, tendo o seu abraço, os seus braços abertos e nos sentindo abraçados nesse instante. Um abraço fraterno, de amor, de carinho, de compreensão pelos nossos defeitos ainda. Um abraço que nos energiza, que nos fortalece as nossas células do corpo físico, fortalece o nosso corpo espiritual, que nos transforma nesse instante em luz junto contigo, nosso irmão. Peço que envie também, que vá também envie os seus trabalhadores de luz, a todos os irmãos
que estão nos ouvindo, irmãos que estão passando por dificuldades, irmãos que estão passando por perdas, por doenças, como foi pedido hoje no caderno de oração. Irmãos, mães e pais que passam pela angústia do filho no vício, filhos que passam pelo abandono, por todas as dores, meu Pai, pelos nossos velhinhos no asilo, que eles recebam também ali naquele copinho de água do lado da cama os fluidos para que se sintam amados, se lembrem que não estão sós, que o Senhor Jesus, nosso irmão querido, nos disse que não nos abandonaria. Então o Senhor está conosco, com a mais pobre das criaturas, com a mais ínfima das criaturas. Senhor, coloca o seu remédio nas casas onde tem as crianças abandonadas também, nos lugares onde tem as pessoas com vícios que são difíceis de curar. Jesus, leve essa mensagem de amor, este amor, essa vibração, essa luz às pessoas necessitadas. E as pessoas que estão nos ouvindo também fiquem em sintonia neste amor, fluidificando a sua água. Que esse amor se estenda às pessoas que nós estamos pensando neste momento, que necessitam de uma força, de coragem. Que este amor se estenda aos nossos vizinhos, se estenda à nossa família, aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso Brasil, né? Ao planeta todo. Agradecidos que somos pela sua bondade, pela bondade de Deus, que é Pai, a espiritualidade amiga que esteve conosco todo esse momento, aos amigos desencarnados que aqui tiveram, que consigam, que sejam encaminhados para a espiritualidade, para as casas de recuperação na espiritualidade, hospitais, colônias, que sejam retirados de todas formas e pensamentos negativos que estejam conosco. Agradecidos que somos, damos então assim por encerrado o trabalho de hoje. Que assim seja.